Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da UTM Treinamentos e hoje eu vou mostrar para vocês quais são os erros mais comuns do Excel e como que a gente faz para corrigi-los. E quando eu falo erro do Excel, não é um cálculo que deu errado ou alguma conta que não funcionou, e sim aquele hashtag e alguma coisa que aparece na hora de preparar uma planilha, como esses aqui. A gente pode ter um erro de nome, um erro de valor, um erro ND e todos esses outros. Existem outros ainda, mas são muito específicos. Esses são os que mais acontecem nas nossas planilhas. Vamos começar com o mais comum de todos, que é o hashtag nome nessa planilha aqui. Existem dois momentos que esse erro pode acontecer. O mais comum de todos é quando a gente tenta colocar um nome de uma função que não existe. Então eu começo aqui, ó, igual soma com dois M's, por exemplo, e eu seleciono o intervalo de células. Quando eu fecho ele, dá erro de nome. Isso acontece também quando a gente começa com igual, por exemplo, proc_v, e ao invés de apertar um tab, a gente dá enter. Na hora que dá enter, ele também dá o erro de nome, quer dizer que esse nome não existe ou ele não está completo, então atentem-se a isso. Esse erro acontece em 90% dos casos, mas os outros 10% a gente coloca aqui embaixo esse exemplo. A gente tem uma célula nomeada, deixa eu apagar isso aqui. Essa célula D5, ela tem o nome de desconto. A gente pode nomear células para facilitar o nosso cálculo na planilha. Então, quando a gente vai fazer um cálculo correto, basta fazer isso aqui, ó, igual o preço do produto vezes e escrever a palavra desconto. Ó, já deu erro de nome agora porque eu cliquei do lado. Quando a gente começa com igual a célula do lado e começa vezes e clica nessa célula, ele aparece o nome desconto. Se eu for escrever também, ó, desconto, ele vai lá e faz o cálculo correto. Se por algum motivo eu não completar o nome dessa palavra, colocar, por exemplo, desco, esse nome não existe e vai dar um erro de nome. E aí, num caso muito específico, que também pode acontecer, mesmo que esse nome exista, ó, desconto, funciona normalmente, se alguém apagar esse nome vindo aqui na guia Fórmulas, botão Gerenciador de Nomes, clicar nele, pegar o nome que existe desconto e excluir, ele vai dar erro de nome também, ó. Excluiu, dá OK, e ele vai lá e não tem mais esse nome. Então repara que toda vez que acontece um erro de nome, quer dizer que ou o nome da célula, ou o nome da função, ou o nome do intervalo, eles têm algum tipo de problema. Confere isso e resolve esse problema. O nosso próximo erro também é muito comum, é o nosso erro de valor. Vamos supor que eu tenho que fazer a conta desses salários todos. Vou até formatar aqui como dinheiro para ficar mais bonito. E eu quero saber o total de salário desses três funcionários. O jeito certo é fazer, por exemplo, bem simples, igual um mais o outro mais o outro. Quando a gente dá Enter, deu o resultado. Se por algum motivo você, sem querer, não colocar a célula certa e clicar num texto, repara, ele está somando dois valores numéricos e essa célula de texto. Quando a gente dá Enter, ele deu esse erro de valor, porque ele está somando um texto. O Excel não consegue somar textos, então ele vai lá e coloca esse nome falando que não tem um valor correto. O jeito de corrigir é abrir essa conta e arrastar para o lado, digitar manualmente, selecionar a célula correta, mas dá Enter. E isso pode acontecer quando às vezes o número está armazenado como texto, dependendo da versão do seu Excel, ou quando a gente tem um 0 e um O maiúsculo, pode ser que a gente se confunda com isso e tente somar esses dois valores, ó, um mais o outro, também vai dar erro de valor, porque uma dessas células é um texto. Sempre atentem-se a isso e depois vocês podem corrigir colocando apenas valores numéricos na sua conta. Um outro erro muito comum é o erro de ND. A gente tem aqui, ó, esse ND, ele é N/D, porque eu não posso colocar a barra no nome da planilha. E a gente aqui tem um proc_v. Um proc_v procurando o nome da pessoa dentro da tabela de salários. Até aí, normal, a gente tem um monte de vídeos de proc_v no canal. Dá uma olhada se você não conhece. Ele deu os valores certos. A Ana, 1.874. Se eu colocar Márcia, por mais que seja maiúsculo ou minúsculo, ele vai lá e corrige pra gente. Só que se eu coloco, por exemplo, Pedro, quando eu dou Enter,
ele não tem dados disponíveis, então eu não tenho essa informação. E eu também, se eu deletar, ele não tem o que procurar, então eu não tenho essas informações, ele vai dar erro de ND. Cuidado! Acontece muito isso de um valor ter um espaço no final. Um dos últimos 2 vídeos do canal a gente mostra que espaço nessa célula é horrível, acaba com a planilha, por quê? Na hora que a gente dá um Enter aqui, visualmente o Ana está ok. Quando eu procuro por Ana no meu PROC-V, ele continua com erro, porque Ana com espaço é diferente de Ana sem espaço. Então ele não encontra esse Ana sem espaço nessa tabelinha. O jeito é ou colocar com espaço aqui nessa primeira célula ou corrigir a base de dados. O jeito certo de corrigir esse ND é colocando uma função seErro, que a gente também tem vídeo do canal, mas ela é simples de colocar, vou fazer agora para vocês. seErro, antes da função, do cálculo que vocês têm, ó, seErro no PROC-V, o que eu vou querer? Depois do último parênteses, ponto e vírgula, aspas, aspas, fecha parênteses. Quando a gente faz isso, se o PROC-V funciona, beleza. Se a gente deleta o nome, ele corrigiu o nosso erro. Então, em alguns casos, a gente corrige na mão mesmo, corrigindo lá o valor da célula ou o nome, e aqui a gente pode ocultar, porque o nosso PROC-V não tem que retornar erro nenhum, porque não tem nenhum nome a ser buscado. Um outro erro que acontece direto no Excel é o erro de referência. E esse é super simples de entender e resolver. Olha esse cálculo. A gente teve no mês de janeiro R$ 2.500 de entrada e R$ 1.800 de saída. O saldo nada mais é do que um menos o outro. Até aí é o primeiro passo de um fluxo de caixa. A gente dá Enter e deu R$ 700. Quando a gente copia esse valor e cola nessa célula em destaque, por exemplo, na hora que a gente cola, ele vai dar erro de referência. Mas por que isso, Maurício? Na hora que a gente está com essa célula selecionada, ele nada mais fez do que a mesma conta da célula anterior. Mas como assim? A célula anterior está somando, fazendo a subtração, desculpa, da primeira menos a segunda. Então ele pega 2 células para cima menos uma célula para cima. Como se fosse 2 andares e um andar. Na hora que a gente coloca isso nessa célula E2, repara que eu não tenho 2 andares para cima. Eu só tenho essa célula que está pequenininha. Então ele não consegue ter essa referência. Sai do escopo do Excel e ele dá esse erro. Mas Maurício, eu não consigo copiar e colar isso manualmente? Consegue. Então a gente volta, copia esse 700. E se você quer esse 700 mesmo, clica com o botão direito do mouse e vai nesse colar 1, 2, 3. Quando você coloca colar 1, 2, 3, ele vai dar esse erro de hashtag. A gente vai ver ele daqui a pouquinho. E aí a gente consegue corrigir ele colocando com os R$ 700. Então perceba, se eu tentar colocar qualquer conta, se ele der um erro de referência, a gente cola valores, sempre copiando, botão direito, colar 1, 2, 3. O erro de div 0, que é o nosso próximo exemplo. Vamos supor que o preço do produto está aqui numa coluna e eu tenho frete. Quanto será que esse frete corresponde no preço total do produto? É uma divisão, é uma porcentagem. A gente também tem um monte de vídeos aqui no canal sobre porcentagem. Vou colocar na descrição do vídeo para você consultar depois. Mas nada mais é do que igual a parte dividido pelo todo. Dá Enter, ele deu 0,03. Quando coloca isso como porcentagem, ele coloca 4%, se a gente aumentar as casas decimais, 3,75%. Até aí, ok. Na hora que a gente arrasta para baixo, olha o erro que acontece. Div 0. Porque ele está fazendo a conta de uma célula dividida pela outra. Só que a gente não tem valor nessa célula. E na matemática e no Excel, a gente não consegue dividir por 0. Logo, ele vai ficar assim. A conta está certa. Se eu colocar 1.000, ó, ele já deixa 0% e colocar R$100. E ele já coloca 10%. Mas, de novo, isso fica muito estranho de mostrar, às vezes, numa planilha de trabalho. Então, qual é a solução para corrigir esse erro? O mesmo do ND. Colocar um seErro aqui antes. Então, abre a primeira conta, seErro. Vai lá, pega a conta que já tem, ó, seErro nessa conta. O que a gente vai querer? Ponto e vírgula, aspas, aspas, que significa nada no Excel. E aí fecha parênteses. Fica desse jeito. Aí, quando a gente dá Enter, ele vai ficar zerado, igualzinho o erro de ND.
Quando a gente colocar os valores, 1.500 e 150 reais, ele já corrige para a gente. Esse é o benefício, ela fica muito mais bonita. O outro erro que acontece, o de hashtag várias vezes. Quando um texto não cabe no Excel, ele vai lá e deixa por trás da outra célula. Não coube o texto. Até aí, normal. Só que quando não cabe um número, a gente vai lá e aparece como hashtag, como aconteceu na nossa planilha anterior. Qual o jeito de corrigir isso? Apenas aumentando a coluna. Aumentou a coluna, resolveu o problema. Dica! Existe um outro caso que aparece hashtag e você pode colocar a maior coluna do mundo, que é quando o Excel trabalha com horas negativas. A gente já tem vídeo no canal, eu vou colocar no primeiro comentário fixado e também no card. Se você trabalha com horas no Excel, não deixe de conferir esse vídeo, porque é extremamente importante para controle de horas de funcionário, de horas de trabalho e um monte de outros casos necessários. E ele também tem esse erro de hashtag nas células, tá? Então são esses dois casos, o primeiro está aqui, o segundo a gente confere no outro vídeo que está em destaque. E agora os últimos três, eles acontecem um pouco menos, mas eles existem. Esse erro de número, por exemplo, ó, ele já aparece aqui. Por quê? Vamos supor que a gente tem um número qualquer, eu tenho o número 9. Aqui a raiz dele, a gente tem uma função raiz. A raiz desse número 9 é 3. A raiz do número, por exemplo, 81 é 9. A raiz de um número qualquer, sei lá, 8.000. O Excel já calcula pra gente. Até aí, numa boa. Só que a gente vai lá, se colocar uma raiz negativa, isso não existe na matemática, logo não existe no Excel. Ó, menos 3, e ele vai dar erro de número. Então ele é muito mais específico, mas ele pode acontecer na sua planilha. Quando não existe esse cálculo matemático, ele dá erro de número. Se você conhece algum outro exemplo desse número, também coloca aqui embaixo, para a gente preparar um conteúdo sobre isso. Um outro erro também referente a isso é esse nulo. Olha que interessante, se a gente faz o cálculo na mão e quer escrever igual, soma, abre parênteses. Ah, tem que somar de A1 até A3. Algumas pessoas gostam de colocar isso na mão, então coloca A1, teria que colocar 2 pontos A3. Mas vamos supor que a pessoa esqueceu de colocar os 2 pontos. Ela colocou espaço A3. Só isso. Quando a gente dá Enter, ele vai dar erro de nulo. Por quê? Porque faltou um pedaço dessa conta, então ele retorna isso para a gente. O jeito para corrigir isso é só apagar esse espaço e colocar 2 pontos. Dá Enter e ele corrige. Tá vendo? Esse erro de num e nulo é muito específico, mas você já está aqui para conseguir acompanhar tudo isso. E o último erro, esse é mais das versões novas do Excel, é a função, esse erro que aparece da despejar. Existem funções no Excel que eles fazem a conta na primeira célula e joga tudo para baixo. Uma das funções que podem fazer isso é a função classificar. Vamos supor que eu quero classificar isso em ordem alfabética, essas pessoas e depois as lojas e o gasto. Para não ter que fazer por botão, a gente tem uma função que faz isso e a gente pode colocar mais células em branco e ele classifica para a gente. Mas olha o erro acontecendo. Eu vou só usar uma função chamada classificar e eu quero qual matriz? Do primeiro nome até o último valor. Normal, fecha parênteses. Olha o erro acontecendo. Despejar. Mas por que isso, Maurício? Porque existe essa célula que tem um ponto aqui. Como existe um texto, ele não consegue despejar isso tudo até o final. Ele para no meio, esse ponto está travancando. Então, se a gente apagar isso aqui, ele consegue fazer a classificação correta. Isso vai acontecer muito na função classificar, na função filtro e na função único, que são funções novas do Office 365. Se você não utiliza o Office 365, pode ser que isso não apareça na sua versão. Mas o Excel está sempre em atualização constante, então depende muito da versão que a gente tem instalada no nosso computador, notebook ou afim. Tá, mas ele corrige isso, ele não consegue passar desse ponto, então ele dá esse erro de despejar. E aí, comenta pra gente se você tem algum outro tipo de erro pra gente conseguir preparar esse conteúdo, porque existem alguns outros de campo, de calque, mas eles acontecem muito menos. O que mais vai acontecer no seu dia a dia é aqui, nome, valor, ND, ref, div 0 e esse de hashtag. O restante vai ser específico, mas agora você já sabe como resolver esses 9 tipos. Fala a verdade.
Quantas vezes não apertou um Enter, não sabia como resolver e fez na mão no final do expediente para entregar isso logo? Agora você já sabe. E se você gostou desse vídeo e de todo esse conteúdo, deixa o like, fortalece muito o canal, se inscreve e acompanha os mais de 100 vídeos que a gente tem. A gente tem conteúdo novo toda terça e toda quinta, às 6 horas da tarde. Tem muito conteúdo bom também no Instagram, lá no @sigaotm, e tem muito conteúdo também legal lá no nosso site, no altmtreinamentos.com.br. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.